Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Esse vídeo está explicando o conteúdo dessa semana, ok? Na verdade, estou explicando aqui para vocês. Veja bem, essa semana o conteúdo é sobre triângulos, tá? Eu vou começar com esse exemplo aqui, ó. Em um triângulo nós temos alguns elementos, certo? Quais são os elementos dos triângulos? Nós temos os lados do triângulo, que são três, né? Eu tenho esse lado aqui, que é o lado AB. Como que eu represento? Lados dos triângulos. Como o lado é representado por é um segmento de reta, eu represento... Ele começa no A e termina no B, esse lado. Então é o lado AB. Como é um segmento de reta, você representa com um tracinho aqui em cima, tá bom? Um pequeno segmento de reta. Ok, AB. Que lado que é esse aqui? É o lado B, C, né? Começa no B e termina no C. B, C. E qual o outro lado? Esse lado aqui, ó. Seria CA, mas aí eu coloco AC, tá? Em ordem alfabética, o lado AC. Beleza, então aqui nós representamos os três lados desse triângulo. Mas aí, além dos lados, quais são os outros elementos do triângulo? Isso aqui que vocês conhecem como quina, a quina do triângulo, nós chamamos de vértice, tá? Então vamos colocar aqui os vértices do triângulo. Quantos vértices tem um triângulo? 3 vértices, né? É o vértice A, o vértice B e o vértice C, ok? Veja que em qualquer triângulo ou em qualquer polígono, o número de lados, que são 3, será igual ao número de vértices, que são 3 também. E para concluirmos aqui, falta outro elemento aqui que é importante no triângulo, que são os seus ângulos. O ângulo do triângulo é essa parte interna aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um ângulo, esse cantinho aqui, né? Outro ângulo e o outro ângulo do triângulo, né? Os cantinhos aqui são os ângulos do triângulo, tá? Então, como que nós vamos representar os ângulos? Como esses ângulos estão dentro do triângulo, eles são chamados de ângulos internos, tá? Ângulos internos, porque existem também os ângulos externos, mas nesse momento, nesse vídeo, eu vou trabalhar apenas com os ângulos internos. O primeiro ângulo está lá no vértice A, por isso que ele é chamado de ângulo A. Mas se eu deixar apenas assim, vai ficar representado como se fosse o vértice. O ângulo tem que ter esse símbolozinho em cima, ok? É o símbolo do ângulo. Então nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, ok? Beleza? Ok, então esses são os elementos do triângulo. Agora nós vamos ver aqui a classificação dos triângulos. Gente, a classificação dos triângulos ocorre de duas formas diferentes. A primeira delas que eu vou mostrar para vocês aqui é a classificação dos triângulos quanto às medidas dos seus lados, tá bom? Então, os triângulos estão classificados em 3: equilátero, isósceles e escaleno. Como falei, essa classificação é seguindo o critério da medida dos seus lados. Por exemplo, quando que um triângulo é chamado de equilátero? Ele é chamado de equilátero quando ele tiver os 3 lados com medidas... Com medidas... Vou tirar isso aqui. 3 lados com medidas iguais. Ou seja, quando os lados têm a mesma medida, nós dizemos que os lados são congruentes. Congruentes quer dizer medidas iguais. Então, o triângulo equilátero tem 3 lados com medidas iguais, ou seja, tem os 3 lados com medidas congruentes, ok?
Então, equilátero. Agora, quando que o triângulo é chamado de isósceles? Que é esse caso aqui, ó, tá? Esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles é quando, em vez de três, ele tem apenas dois lados com medidas, iguais, ou seja, dois lados congruentes, tá? Então, quando isso acontece, ele é chamado de isósceles. Esse triângulo é um triângulo isósceles. Veja que esse lado e esse têm a mesma medida. O de baixo é menor. Então, dois lados iguais é isósceles. Agora, se você vê um triângulo com os três lados iguais, com a mesma medida, é equilátero. E concluindo aqui, nós temos o triângulo escaleno. Quando que o triângulo é chamado de escaleno? O triângulo é chamado de escaleno quando ele tem os três lados com medidas diferentes, ok? Então, os três lados com medidas diferentes. Tá, ele será chamado de escaleno, ok? Bom, gente, então essa é a classificação dos triângulos quanto à medida dos seus lados. E para concluirmos esse vídeo aula, eu vou mostrar para vocês agora a classificação dos triângulos quanto à medida dos seus ângulos, ok? Vamos ver aqui então a classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos. Vamos lá então. Quando que o triângulo é chamado de acutângulo? O triângulo, ele será chamado de acutângulo, quando tiver todos os seus ângulos internos sendo agudo, ok? Então, acutângulo é o triângulo que possui os três ângulos internos agudos. Aí você deve estar se perguntando, mas o que é um ângulo agudo, né? Agora, deixe-me melhorar a imagem aqui para vocês verem a resposta completa aqui, né? Então, acutângulo são os triângulos que possuem os três ângulos internos agudos. Vamos ver lá em cima. Esse triângulo, ele é acutângulo, porque os três ângulos internos são agudos. Ângulos agudos são ângulos que medem menos de 90 graus. Eu vou explicar melhor aqui no final, tá? Vocês vão ter aqui embaixo três exemplos. Um deles é acutângulo, o outro retângulo e o outro obtusângulo. Vocês vão entender direitinho aqui. Agora, o triângulo ele é obtusângulo, tá? Obtusângulo quando ele possui um ângulo interno obtuso. Então, obtusângulo é o triângulo que possui um ângulo interno obtuso. Vou mostrar para vocês a diferença. Veja que nesse primeiro triângulo, os três ângulos são fechadinhos, menos de 90 graus, tá? Um acutângulo. Veja que já nesse outro triângulo, esse ângulo de baixo dele aqui, ele abriu, né? Veja que ele é bem aberto. Esse aqui não, é mais fechadinho. Esse ângulo ele está mais aberto. Esse ângulo ele mede mais de 90 graus, por isso ele recebe o nome de ângulo obtuso. E o triângulo que tem um ângulo obtuso é chamado de obtusângulo, tá? Então, obtusângulo é o triângulo que possui um ângulo interno obtuso, beleza? E finalizando, nós temos o triângulo retângulo, que talvez seja o triângulo mais conhecido dentre os três e mais explorado, né, em estudos, né?
Vamos ver então, retângulo. Retângulo é o triângulo que possui um ângulo reto. E aí, você deve estar se perguntando o que é um ângulo reto. Por exemplo, esse triângulo do meio aqui, ó, ele é um triângulo retângulo. Ângulo reto, ele tem a forma de um L aqui, ó, embaixo. Ele é representado por esse quadradinho com esse ponto. Isso aqui é um ângulo reto. O ângulo reto, gente, ele mede 90 graus, tá bom? Então, o ângulo reto, como vocês viram, ele tem a forma de um L. Ele vem aqui, ó, a forma de um L, tá? Ele é bem, forma um quadrado aqui, ó, tá? O ângulo reto. Beleza? Então, só recapitulando. Esse aqui é o triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. Acutângulo, porque possui os três ângulos internos agudos. Lembrando, ângulos agudos são ângulos menores que o ângulo reto, ele é mais fechado. E temos o triângulo obtusângulo, que é aquele que tem um ângulo obtuso, o ângulo mais aberto. Se formos medir esse ângulo, ele vai dar aqui em torno de 130 graus. Esse aqui, o ângulo reto mede 90. Esse aqui vai dar em torno de 60 graus, menor do que o ângulo reto. Beleza então, gente? É isso então, tá? Qualquer dúvida, revejam o vídeo, assistindo a dúvida, me procurem para fazer suas perguntas, tá bom?